Alô, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre uma pessoa muito conhecida nossa, uma pessoa muito especial e que a gente até treme um pouco de falar sobre esta pessoa, que é sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos ver alguns versículos aqui no capítulo 21 do livro de Atos, que diz assim, o título é Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Esse é o título do assunto aqui. Vamos ler aqui no versículo 3. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando ali discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui essa passagemzinha, parece que tão escondidinha, eu confesso que não tinha registrado no meu espírito esta passagem nunca, apesar de ter lido a Bíblia já várias vezes, eu não tinha meditado sobre isso. Então ele estava determinado a ir a Jerusalém e tinha chegado ali, já em Chipre, né? E eles ali, achando discípulos, ficaram ali por alguns dias. E esses discípulos, pelo Espírito, diziam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Esta pequena passagem, meus queridos, é muito importante. Vamos gravar bem. O Espírito falou através dos irmãos para Paulo não subir a Jerusalém. Nós vemos aqui mais adiante. Vamos ler o versículo 8 um pouco. E no dia seguinte partimos dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de que é esta cinta, e o entregarão nas mãos do gentio. Então, meus, até aqui nós vamos ler. E o que nós vemos? Como Paulo, ele foi tão usado pelo Senhor desde a sua conversão, a forma como ele se dedicou ao Senhor, a forma como ele abriu mão da sua própria vida para servir ao Senhor. E o Senhor honrou isso de maneira muito maravilhosa. Honrou nisso. E chegamos a este ponto aqui, que o título diz assim, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Então ele estava ali já navegando rumo a Jerusalém, estava ali já em Chipre, que eu posso entender que era bem perto, e um grupo de irmãos ali, pelo Espírito, advertiram que não fosse a Jerusalém. Mas ele não deu ouvidos. E mais adiante, aqui conforme nós lemos, ele aqui na casa desses irmãos aqui, chegou o profeta Ágabo e disse para ele, aquela passagem da cinta, disse, olha, pegou a cinta, ligou os pés e mãos, disse, assim farão ao dono desta cinta em Jerusalém, né? E Paulo até se aborreceu, nós podemos ver isso mais à frente, que ele não gostou desta advertência e não deu ouvidos. E o que a gente quer discorrer aqui, meus queridos, é uma coisa que nós já vemos falando,
já temos falado praticamente em todo o tempo deste nosso trabalho, é da importância de nós darmos atenção à palavra do Senhor, darmos atenção àquilo que o Espírito Santo nos conduz, porque, como Jesus falou, quando ele foi ao céu, veio o Espírito Santo que nos conduziria em toda a verdade. E nós não podemos abrir mão desta direção de Deus para a sua igreja, que é atender à voz do Espírito Santo. E nós podemos viajar um pouco no passado até Paulo, e da forma como ele vinha sendo usado pelo Senhor, a forma da sua conversão, de toda a estrutura espiritual que ele tinha e conhecimento, a impressão que a gente tem é de que ele estava assim tão seguro daquilo, do seu chamado, do seu trabalho, e tão empolgado, que ele desprezou esta orientação do Espírito Santo para que ele não fosse a Jerusalém. Ele foi. Lá na frente, o profeta também o advertiu que iria ser assim, e ele não gostou e foi. Então, aqui, meus queridos, nós não queremos julgar o apóstolo Paulo. Alguém pode dizer assim, que ele não foi salvo, não é isso. Mas aqui fica uma lição para nós, para que da importância de nós darmos atenção à direção do Espírito Santo. Nós vemos aqui que daqui para frente, depois desse relato aqui, ele foi a Jerusalém, e lá ele foi preso, e Deus o usou muito lá, né? Ele foi a Roma, ele foi muito usado pelo Senhor. Mas aí, até o final do livro de Atos, ele ficou preso. O que nós vemos aqui? Ele não teve a liberdade, eu creio que Deus, se ele tivesse dado atenção àquilo que o Espírito Santo orientou, eu assim pensando, né, irmãos, eu creio que provavelmente Deus o teria poupado de muito sofrimento. Mas, graças a Deus, o Senhor entende as nossas limitações e tudo é lição para nós. Mas, para mim, a lição maior que fica nisso é a importância de nós estarmos sempre atrelados à palavra de Deus e dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo orienta e cumprindo, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida segura, uma vida amplamente atuante na obra de Deus e não sermos aprisionados. A gente fica pensando como teria sido diferente, mas pensar não resolve, né? Nós precisamos dar atenção a isto aqui, né? Este pequeno detalhe que, ao mesmo tempo, é o maior detalhe, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, para que não sejamos aprisionados, para que não sejamos limitados. Nós vemos que daqui para frente ele foi confrontado assim de um modo pessoal e a sua liberdade foi muito tolhida, né? E que fique esta lição para nós. Nós estamos vivendo nesses tempos, quando nós vemos que a luta que tem se levantado contra a igreja, e com certeza o motivo maior é a falta de atenção à palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo está orientando. Muitas vezes a gente vê líderes, e nós mesmos,
na nossa atuação na obra de Deus aqui nesta terra. Muitas vezes nós erramos, porque até por causa de experiências passadas, nós relaxamos um pouco com aquilo que Deus está querendo que nós façamos, e às vezes a gente se acha assim tão seguro e não dá aquele zelo, não tem aquele zelo criterioso em buscar a direção do Espírito Santo de Deus, e isto acaba trazendo prejuízo. A gente vê muito isso até na nossa vida e ao nosso redor, como às vezes grandes ministérios, grandes denominações que Deus usou muito na sua obra e que tem entrado em decadência, porque talvez por causa das experiências fortes que tiveram no começo, acabam desprezando a direção iminente do Espírito Santo de Deus. E fica aqui esta palavra para nós meditarmos e não errarmos, e não abrirmos mão desta atitude maravilhosa, essencial para que nós possamos prosseguir na obra do Senhor. E se já temos feito isso, já temos errado, que nós voltemos às bases, voltemos à palavra, voltemos à oração, voltemos à santidade, e o Espírito Santo vai falar conosco, vai nos direcionar e vai nos usar. Eu creio que até isso vai ser a mola mestra do grande avivamento que nós estamos esperando, que muitos pensam que vai ser grandes número de conversão e um movimento muito grande, mas nós temos comentado aqui que exatamente este avivamento que nós estamos crendo que vai acontecer é a igreja, os servos de Deus se voltarem para o Senhor, se voltarem para a palavra, se voltarem para o Espírito Santo de Deus. É isso que nós todos precisamos fazer, e todos seremos acolhidos de maneira maravilhosa pelo nosso Deus. Amém, meus queridos? Que nos preparemos, porque a volta do Senhor Jesus, nós sabemos que está próxima, e é o evento mais maravilhoso que eu acho que a Terra já viu, e nós não podemos perder este evento, né? De nos encontrarmos com o Senhor no arrebatamento, ou, se porventura, Ele nos chamar antes. Então, fica por aqui este recado. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus, pedindo que, por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este vídeo, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém.